Bom, pessoal, agora, como eu tinha dito no outro vídeo da resolução do exercício 8, eu queria fazer uma demonstração, certo? Uma demonstração de como seria isso visualmente, né? Como estaria acontecendo essa constante de proporcionalidade com essas grandezas inversamente proporcional. Bom, nós pegamos o mesmo exercício, só que agora eu vou considerar uma função, vamos considerar uma função de proporcionalidade y que é igual a x, ou seja, uma função de proporcionalidade inversa, tá certo? Trabalhando aqui com as mesmas sequências, ou seja, sequência de números positivos x, y, 2, 6, e a gente tinha visto que essa sequência era exatamente 3, 2, 6, 18, 27 e 9. E a constante a gente viu quando a gente multiplicava dava sempre positivo, e igual a 54. Bom, como nós dissemos, para que duas grandezas sejam inversamente proporcional, nós temos que ter que x vezes y tem que ser igual a uma constante k. Então, isso, definindo como uma função, se somente se y é igual a k dividido por x e x maior que zero. Para esse exercício especificamente, o que eu fiz? Eu fiz uma constante, eu fiz um gráfico dessa função, tá certo? O gráfico dessa função, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de uma função que nós chamamos de função inversa, né? Perdão, é uma função de proporcionalidade inversa. O gráfico dela é uma hipérbole. Nesse caso aqui, eu estou usando só a parte positiva, que é essa parte aqui de cima. Ok? Então, veja bem, o que eu fiz aqui? Primeiro eu criei uma função, depois, se eu quiser, eu faço um vídeo explicando como que se faz essa simulação. Então, esse gráfico aqui, eu vou mostrar o rótulo dela, é exatamente essa função aqui. Ó. Ela é uma função f de x, ou seja, y, que é igual a f de x, tá certo? Com x maior ou igual a zero, e aqui o meu k é a minha constância de proporcionalidade, certo? Muito bem. Esse x tem que ser maior que zero, né? Bom, o que está acontecendo aqui? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vou chegar para cá. Aliás, vou aumentar aqui. E aí deve aparecer aqui. Bom, o que eu vou simular aqui com vocês é o seguinte. Ó, como nós sabemos que as constantes aqui de proporcionalidade, perdão, é 54, e que a minha sequência era x... 3, 2, 6, 18, 27 e 9, o que nós vamos fazer? Pensa que isso aqui, esse desenho dessa área aqui, o que nós vamos fazer? Esse ponto P é exatamente a minha constante, tá certo? Ou seja, e aí esse eixo X aqui eu vou chamar desses valores dessa sequência S1 aqui, ó, S1, S2, S1 que é 3, 2 e 6. E o meu eixo Y é 18, 27 e 9. O que nós vamos ver aqui nessa simulação é que, quando eu movimento esse ponto P ao longo dessa função, né, de proporcionalidade inversa, o que vai acontecer? Essa área aqui, ela não muda. Veja bem, ó, eu posso movimentar ao longo desse eixo que essa minha área não muda, ok? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que à medida que você aumenta ou diminui o seu eixo X, né? Se você diminuir o eixo X, o que está acontecendo? O eixo Y está aumentando, certo? Está aumentando. Né? E a gente viu isso, ó, porque quando o X aqui, ó, quando X é 3, 18, 2, 27. Se aumentou, diminui, é inversa, inversamente proporcional. Ó, veja aqui, se eu diminuo, deixa isso aqui. Se eu diminuo essa constante, deixa eu puxar isso aqui para cá. Se eu diminuo a minha, eu ando com a minha constante aqui em cima, ó, não altera a área, tá certo? Porque a minha constante vai ser sempre igual, porque eu estou fazendo as coordenadas do ponto P, ó, por exemplo, a coordenada que nós encontramos, 6 e 9, está aqui nessa sequência. A última aqui, ó, 6 e 9. Veja que o ponto 6, o verde aqui e o rosinha, olha o que acontece. É exatamente aqui.
Opa, deixa eu acertar ele aqui. Ponto 6, aqui, 6 e 9, ou seja, 6 vezes 9, 54. A área aqui, ó, ela não muda, ela continua sempre a mesma. Então, você consegue observar nesse exercício que o seu módulo aqui azul, ó, né, diminui, o seu módulo vermelho aumenta, tá certo? E esse tipo de exercício pode ser aplicado em vários outros, né? Bom, agora eu queria mostrar para você o seguinte. Se eu mudar a minha constante, vou pôr que é uma constante metade. Ó, olha o que está acontecendo. 20. A área também não muda, porque se eu mexer com o meu ponto P, que é a minha constante, ó, tá vendo? A área continua a mesma. Tá certo? A área continua a mesma. Ou seja, o meu módulo azul, que é a minha sequência de números positivos, continua diminuindo e o meu y aumentando. E a constante continua a mesma, que é 20. Ok? Então, isso é importante para a gente verificar como que funciona a questão de grandezas inversamente proporcional. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simulação para que vocês possam observar esse ponto aqui nesse eixo, ok? Para isso eu vou mostrar aqui a janela de álgebra, ok? Onde eu vou simular aqui o meu ponto P, ok? Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar. Bom, vou simular mais alguns segundos aqui para a gente verificar aqui. A minha área, ó, continua sempre constante, independente, ou seja, minhas grandezas estão crescendo, olha o meu x crescendo, o meu y está diminuindo, certo? Mas a minha constante continua a mesma. Então, meu ponto P que está passando aqui nessa função de proporcionalidade inversa, tá certo? E ele continua constante, né? Então a gente consegue, grandeza inversamente proporcional, x crescendo, y diminuindo e a constante continuando sempre a mesma. Olha só, a velocidade, tá certo? Decrescendo, à medida que x cresce, y diminui. Para encerrar, a gente então percebe que à medida que o módulo de x diminui, y cresce, ok? E aí fica aí a dica para você acessar lá o canal que eu estou fazendo, propor suas ideias, jogar para mim as suas dúvidas, que eu tenho o maior prazer de tentar ajudá-los, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.